Boa noite a todos e a todas. Hoje, o tema, nas quintas, nós estamos seguindo, para quem não sabe ainda, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no final do capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. E o meu item foi o item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. E eu vou pedir para vocês, eu vou ler para vocês essa mensagem, ela é curta, tá? E aí nós vamos discorrer sobre esse assunto. Quando a gente pensa na missão do homem inteligente na Terra, a gente já pensa na questão somente da inteligência, né, em relação ao coletivo, mas nós vamos falar bastante na questão da inteligência em relação a nós mesmos, tá? Esse capítulo todo, ele fala muito sobre a questão da humildade, tá? E aí nós vamos trabalhar então a missão do homem inteligente na Terra. Essa mensagem é pelo Espírito Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos, se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele, ao Pai. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirieis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer o que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, nessa mensagem, ele vai falar muito de que a inteligência, ela vem de Deus. E como ela vem de Deus, ela pode ser retirada a qualquer momento, né? E também nós hoje podemos ter a inteligência, se não fizermos bom uso dela, pode ser retirada em outra, e assim sucessivamente.
né? Mas qual é a missão? Eu gostaria de, quando eu falo assim, a missão do homem inteligente na Terra. Primeiramente, a gente precisa entender de que nós, quando fala do homem inteligente, nós precisamos entender que não existe uma distinção de pessoas superiores ou pessoas inferiores por causa da inteligência. Por quê? Porque nós temos características, às vezes melhores do que um em algum certo ponto, às vezes piores do que o outro em outro ponto. Então, essa inteligência, ela varia muito. Não só a inteligência intelectual, mas também a inteligência moral. Porque é dela o verdadeiro, o que a gente precisa criar dentro de nós, que é essa inteligência moral. Mas precisa passar pela inteligência de QI também, tá? Porque nós precisamos estudar. Sem o estudo, nós no Centro Espíritas nós estudamos muito, né? Sem o estudo nós não temos o conhecimento. E a gente vai entender que o conhecimento, ele é primordial, tá? E quando eu coloquei antes que nós temos a missão individual e a missão coletiva, tá? Quando nós falamos dessa missão individual, nós precisamos pensar no qual é o desafio do homem, né? Qual é o desafio do homem em relação, né, à nossa existência? E aí nós precisamos entender de que o desafio é conhecer a si mesmo. Por que que esse é o principal desafio? Porque é através do conhecimento sobre nós, quando eu digo o conhecimento real, gente, né, do que leva a determinados comportamentos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de realmente todos os nossos defeitos ali e as nossas qualidades também, mas principalmente os nossos defeitos, porque é neles que nós acabamos muitas vezes fracassando na nossa existência. Por isso da importância de se conhecer. E quando a gente pensa no progresso, porque existe a lei do progresso. Nós sabemos que a doutrina espírita ela coloca que a lei de progresso é uma lei de Deus e que nós todos vamos progredir. A questão é, se eu não me conheço, eu fico patinando, eu fico, né, muitas vezes não saindo do lugar. Às vezes eu venho com uma, vamos colocar assim, vamos pensar numa correnteza, tá? Num riozinho lá, uma nascente de um rio, ele vai até o mar. Ele vai passando por diversos caminhos. E quando ele acha uma pedra, ele tem duas possibilidades, né? Ou ele vai ao redor, né? Vai correr depois, vai conseguir passar por esse obstáculo através indo ao redor dele, ou ele vai ficando ali, vai ficando até transbordar e passar também, porque ele vai passar. Isso somos nós, nas nossas dificuldades. As nossas dificuldades, elas estão ali. Só que a diferença não está nos obstáculos, tá? Está na visão que nós temos sobre eles. Como isso funciona? Nós temos uma dificuldade, tá? Essa dificuldade, vamos colocar uma doença. Eu estou com uma doença. Temos duas pessoas. Uma pessoa que vai ver essa doença como algo, né, terrível, vai ficar depressivo, né, não vai cuidar de si mesmo, não vai fazer nada para melhorar, ou vai ficar só reclamando da vida ali, né, pelas coisas que aconteceu, né? É um comportamento. A doença é a mesma, tá? Mas esse é um comportamento. Agora, uma pessoa, né,
que tem a mesma doença, mas ela vai ver a doença como uma oportunidade de progresso, como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de fazer algo pelo outro, muitas vezes também ajudar outras pessoas que passam por aquilo, né? Dando auxílio, conversando com essas pessoas, tentando ter uma vida mais saudável. Então ela vai fazer de tudo para que aquela doença, né, ela consiga passar de uma forma mais saudável. Como isso pode acontecer em relação à questão financeira, em relação às relações. Eu estou colocando os problemas da nossa vida. Nós temos sempre a possibilidade de olhar de forma diferente. E quando a gente fala conhecer a si mesmo, é conseguir olhar os obstáculos, porque nós temos obstáculos. Todos nós vamos passar por obstáculos na nossa vida, porque é um mundo de provas e expiações. Então, todos nós vamos passar, porque ainda não somos evoluídos o suficiente para não ter que passar por isso. Então, todos nós vamos passar. Só que a diferença está no olhar de que, se eu me conheço, eu consigo olhar e saber o que eu posso fazer. Se eu sei que eu tenho determinada dificuldade, eu vou trabalhar aquela dificuldade que eu tenho dentro de mim. E é através disso que está a diferença. E eu só consigo ajudar as outras pessoas a partir do momento que eu consigo primeiramente me ajudar. Eu não consigo ajudar ninguém se eu não tenho condições emocionais para ajudar, porque eu mais complico do que eu ajudo, né? E por isso que a missão primordial é nos conhecermos. Aí, a partir disso, nós vamos, quanto melhor nos conhecermos, nós vamos trabalhar dentro de nós o amor, a caridade, né? Nós vamos trabalhar a fraternidade, nós vamos trabalhando, né, para valorizar aquilo que nós temos de bom dentro de nós e trabalhando aquilo que ainda não está bem desenvolvido. E a partir disso, nós vamos pensar na coletividade. Porque, primeiramente, eu cuido de mim, né? Então, a missão do homem inteligente na Terra, primeiro, melhorar a si mesmo, ser pessoas boas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, se nós temos uma visão positiva das coisas, se nós conseguimos ver os problemas de uma forma boa, como um progresso, uma oportunidade de progresso, nós vamos, através do nosso exemplo, nós vamos modificar, primeiramente, a nossa família, depois, né, os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, aí a nossa comunidade e aí a sociedade como um todo. Mas, para isso, nós precisamos primeiro, né, mudar a nós e nos conhecermos. Quando nós pensamos, então, né, nessa coletividade, nós precisamos entender também de que nós temos, então, essa missão. Se nós temos hoje a oportunidade de termos um bom raciocínio, né, de conseguirmos estudar, fazer coisas, nós temos a oportunidade de fazer diferença nas pessoas que não têm essa oportunidade ou em todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas quando o egoísmo ele predomina, nós achamos que então aquelas inteligências que não são igual às nossas não tem, né? Nós não gostamos de estar nos ambientes aonde as pessoas não têm o mesmo nível de inteligência que nós.
Teve uma história que eu já contei para vocês, né, de um senhor, né, e de que ele achava que porque ele era médium, né, ele tinha um saber maior do que os outros, né? E que ele dava palestras, né? Ele fazia então um trabalho dentro de um centro espírita, mas ele ficou muito conhecido e ele achava então que ele, né, deveria estar somente com as pessoas que tivessem o conhecimento que ele tinha sobre a doutrina. As pessoas que não tivessem esse conhecimento, ou que não tivessem, né, o potencial dele, ele não iria, né, dar, porque precisava de muito esforço para ensinar, né, para falar. E aí ele perdeu a oportunidade. No desencarne dele, né, e depois ele percebeu do quanto o orgulho, tá, impediu ele da verdadeira missão, que era a caridade. Vou colocar outro exemplo para que a gente possa entender. Porque quando nós falhamos na nossa existência, nós, na próxima, tá? Nós tem a lei de causa e efeito, né? E aí essa lei, ela vem, né? Se nós fizemos outras pessoas sofrerem, nós vamos em outra vida, né, sofrer a mesma situação, mais ou menos dessa forma. Mas muitas pessoas acreditam que essa é a preferência de Deus, né, de que essa é fazer a gente sofrer, né, de que então eu estou sofrendo exatamente porque eu fiz o outro sofrer e por isso eu estou sofrendo, né? Mas essa não é a preferência de Deus, tá? A preferência de Deus é que nós possamos aprender a pagar as nossas dívidas, porque pagar nós temos que pagar, né? Então, aquilo que fizemos de errado, nós vamos ter que nos redimir disso. Mas a prioridade para Deus é através do amor, não através da dor. Tem até um ditado que fala, ou você vem no espiritismo pelo amor ou pela dor, é mais ou menos isso, tá? Mas ele prefere pelo amor. De que forma que é pelo amor? Ajudando outros corações aonde nós falhamos. Vou colocar então o exemplo que eu queria colocar antes. Vamos pensar dentro da evangelização, né? Então, dentro da evangelização espírita. Então, eu fui em outras vidas, eu fiz muito mal para crianças, eu abusei, eu fiz muitas coisas, né? E aí, eu venho nessa existência, não preciso eu passar por todo esse sofrimento, mas eu posso me redimir de que forma? Cuidando moralmente das crianças. Essa é a forma do amor, evangelizando essas crianças. Então, é muito melhor através do servir, através do amor, do que pelo sofrimento. Só que nós não enxergamos essas oportunidades, nós deixamos muitas vezes passar a oportunidade de servir. Por quê? Nós estamos cansados, nós não gostamos disso, não gostamos daquilo, nós reclamamos de muitas coisas, mas essas são as oportunidades de melhorarmos, de não precisarmos do sofrimento. Aí, quando nós temos essa oportunidade, mas a gente não aceita o serviço, o que acontece? Você vai ter que sofrer. Sofrer por quê? Porque o aprendizado, ele vem através do sofrimento. Muitas vezes passando por aquilo que você fez o outro passar. Não aprendeu, né? Não aprendeu a se redimir através do amor, porque a caridade é o principal recurso. Não aprendeu,
então nós precisamos do sofrimento para que a gente possa, então, melhorar. E quando nós pensamos, então, na inteligência, ele é um recurso divino. É um propósito em nossas vidas. E se nós não fizermos bom uso dessa inteligência para nós mesmos e para todas as pessoas e todas as oportunidades de serviço no bem, nós pode ser, como diz aqui, na última coisa, que o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. A qualquer momento pode ser retirado. Às vezes, nessa existência mesmo. Como vem uma doença gravíssima que no nosso cérebro e, de repente, nós não temos mais memória, como o Alzheimer, né? A demência, um AVC, né? E aí vem os problemas que podem ocorrer a qualquer momento na nossa existência. Isso eu estou falando nessa, fora de vir com muitos problemas, às vezes, em outras existências, pelo mau uso. Quando nós colocamos, então, essa missão do homem inteligente na Terra, é fazer com que o progresso venha através da nossa inteligência. Como o caso de uma trabalhadora espírita na Mansão do Caminho. Esses dias eu estava assistindo uma palestra dela, e ela estava relatando dos problemas que lá na comunidade eles tinham, e o principal problema é a questão do piolho, né? E aí não sabiam como fazer para que aquilo se resolvesse. E aí, né? Ela queria desistir, ela não queria mais fazer, porque as crianças, eles tratavam, iam para casa, voltavam com piolho, tudo, até que eles resolveram isso e perceberam que precisava se trabalhar a família inteira, porque eles dormiam tudo na mesma cama, né? Se fizesse só com um, e aí o trabalho era muito mais amplo e muito mais difícil. Mas, na reunião mediúnica, lá da Mansão do Caminho, ela descobriu que ela tinha dívidas com aquela comunidade onde ela estava trabalhando. E por isso que ela estava exatamente fazendo aquilo, porque ela fez um mau uso da inteligência dela lá. E agora, através do conhecimento dela, ela propôs novas possibilidades de ajudar. Só que nós precisamos estar abertos às nossas intuições, para que a gente possa ajudar quem está ao nosso alcance ajudar. Às vezes, nós não deixamos nem que as nossas intuições nos ajudem. Imagina ajudar o outro. Porque nós estamos tão presos no nosso dia a dia, nas nossas reclamações, nos nossos problemas, que nós não conseguimos fazer nada para melhorar a nossa vida. E se a inteligência foi nos dada, é para que a nossa vida fique melhor e de todas as pessoas. Mas agora, se eu não consigo fazer nada, nem para mim e nem para ninguém, em benefício da minha inteligência, aí eu me pergunto, será que essa missão que Deus me deu, eu estou conseguindo fazer de forma adequada? Porque às vezes a gente acha que a missão também, né, é fazer grandes coisas, como descobrir uma vacina, descobrir algo, né, grandioso, fazer. E às vezes a nossa missão
é simplesmente fazer um bom trabalho, é ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom filho. E a gente espera muito, mas se eu, nesses detalhes, que não são tão detalhes, né? Porque a nossa vida não é um detalhe. Então, se nessas coisas eu puder dar o meu melhor, fazer o meu melhor para todas as pessoas, dando um sorriso, sendo cordial com as pessoas que estão à minha volta, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, nas angústias delas, né, nos problemas delas. Nós não precisamos estar lá para resolver os problemas de todas as pessoas, mas nós podemos dar a mão quando a pessoa está precisando. Nós podemos dar um abraço quando as pessoas estão necessitando. E que muitas vezes eu não faço nem esse mínimo com a minha inteligência. Eu olho, eu vejo que a pessoa não está bem e eu não faço nada. Eu levanto, eu reclamo, eu fico de mau humor, eu vou trabalhar de mau humor, eu reclamo do meu trabalho, que é o lugar que eu recebo o meu salário, aonde eu mantenho a minha família, e mesmo assim eu só sei reclamar. E aí, a pergunta é, tem algumas perguntas que eu até anotei para que a gente possa fazer. Qual é o verdadeiro propósito do meu conhecimento? Minha inteligência me aproxima ou me afasta de Deus e do próximo? Estou cumprindo a missão que me foi dada? Essas são algumas perguntas que eu gostaria que todos pensassem. E aí agora é só o finalzinho do Espírito Albino Teixeira, pelo Chico Xavier, no livro Passos da Vida, no capítulo 18, que é O que mais sofremos, é o título, né, daquele capítulo. Para que a gente possa entender, quando eu falei lá da questão de conhecer a si mesmo, dos nossos dificuldades. Então aqui, o maior desafio não é a dificuldade exterior, mas o desânimo em superá-la. Não é a provação em si o grande sofrimento, mas sim a maneira pelo qual me porto diante dela. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, que são esses desafios, né? É a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Você vê, não são as dificuldades externas que fazem a gente sofrer, são essas outras coisas que nos fazem sofrer. Por isso, o conhecer a si mesmo é a principal coisa, né? A principal missão do homem inteligente na Terra. E aí, através disso, levar toda a ajuda necessária, através do amor, da caridade, né? Levar a todas as pessoas que passarem em nossa vida. Então, espero que vocês possam ter gostado
tá? Que possam ter entendido sobre a missão inteligente do homem, a missão do homem inteligente na Terra, e que possamos realmente pensar sobre o que nós estamos fazendo da nossa inteligência e da nossa missão dessa reencarnação. Se estamos realmente cumprindo o que Deus quer de nós. Boa noite.